Ô pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou demonstrar um pouco sobre o Kurumin Linux 7. É uma distribuição bem antiga, eu não lembro exatamente, acho que foi do ano de 2006 que ela foi lançada, essa versão 7, né? Mas o Kurumin vem de antes já, desde o começo dos anos 2000. E é claro que é uma distro que hoje em dia não dá para utilizar mais, né? Ela é muito antiga, mas ela foi a primeira distribuição de muitas pessoas aqui no Brasil. Inclusive, ela foi a distribuição mais usada no Brasil. Ela foi desenvolvida pelo Carlos Eduardo Morimoto. O Morimoto é reconhecido na, é reconhecido na comunidade do software livre e ganhou vários prêmios na comunidade do software livre, né? Então aqui nós temos a distro. Ela era bem bonita para a época já, bem moderna. Ela tinha, ela já, ela já abria, né, com o site aqui para você fazer suas pesquisas aqui, né? No site, aí ela redirecionava, né, para o site do guia do hardware e tudo mais. O Morimoto tinha aqui os livros dele. Os livros deles eram excelentes. Claro que esses livros aqui hoje em dia já estão brutalmente, né, desatualizados. Mas é bem interessante, né? A gente vê. Era um sistema leve, bastante leve. Ele funcionava muito bem em máquinas aí da época. Ficava muito rápido. E aqui tem algumas dicas e tudo mais, né? Quando você inicia o Kurumin. Aqui tinha alguns programas, ele já vinha com o Firefox. Acho que não vai funcionar a internet. A internet não funcionou aqui no KVM. Ele vinha aqui com o Copete, que era um mensageiro. Ele tinha suporte a ICQ, ao MSN e a outros mensageiros da época. Tá dando um pequeno bug aqui no mouse aqui. Mas é normal, máquina muito antiga, sistema muito antigo. Ele vinha aqui, né, então, com o Thunderbird também, cliente de e-mail. Ele é bem diferente das versões atuais, né? Deixa eu sair aqui. Era bem mais simples, né? Temos aqui o Conqueror, o navegador da época. Esse Conqueror ele nunca foi um navegador muito bom, mas a própria KDE 3.5 utilizava ele como gerenciador de arquivos, né? Aí tinha o Skype também, Firewall. Ele já vinha com alguns jogos. Eu jogava muito esse Guilded e esse Tetris aqui. Eu jogava bastante também na época aqui no Kurumin. Aqui tem alguns tutoriais que vinham na distribuição. Alguns players. Na época o pessoal usava muito esse Cafeine, o Amarok, o K3B para gravação de CD e DVD, eu achava que era bem superior, né? Na época até a mesma ao Nero. Já tínhamos algumas configurações de redes aqui, né? SSH, redes Windows e NFS, que é a rede para Linux. As opções de sistema, Synetic, existe até hoje, né? O antivírus Clamave. Olha os scripts aqui do Kurumin, que legal. Os scripts que o Morimoto desenvolvia. Opções de gerenciamento de disco, né? Gparted, CFDisk, TFDisk, suporte a impressoras, Gnome System Tools. Muitos programas aqui hoje em dia não existem ou já nem são mais tão utilizados que nem naquela época, né? Como o K3B, por exemplo. Temos aqui outras opções. Isso aqui é um script desenvolvido também pelo Morimoto. O painel de controle chamado Clica Aqui, centro de controle do Kurumin.
Quem usava o Kurumin na época utilizava bastante isso daqui, porque ele facilitava a instalação de programas, né? Para quem era usuário leigo na época, podia atualizar o apt-get por aqui, atualizar o script, instalar programas ó, como de internet. Vamos ver aqui se ele ainda. Então, o Opera, Evolution, Google Earth, bem no começo, né? Quando começou o Google Earth. Então, isso aqui era um. Na época não é que nem hoje, né? Que você tem lojas de aplicativos no Linux, ou tão simples de instalar programas pelo terminal. Na época era bem complicada. Então, esse painel de controle que o Morimoto criou, você instalava tudo de forma fácil, né? Com um clique. E era uma novidade na época, por isso que ela se tornou a mais usada aqui no Brasil, né? Tinha suporte a emuladores, ó. Alguns jogos aqui. Interessante. Não vai instalar mais, né? Porque não existe mais esses servidores, né? Não existem mais. Games 3D. Então você já instalava aqui vários jogos também, ó. Tudo com clicar de botão. Vamos ver. Utilitários e ferramentas de escritório. Tinha o Blender já. Olha como era diferente, né? Bem arcaico. KiCad. TuxPaint. Editores de HTML. Escritório vinha, já tinha o K-Office, que acho que ninguém usa mais hoje em dia, né? Desenvolvimento. Lazarus. K-Develop. Interessante. Já configurava o Wine também, ó, VMware, para a pessoa poder usar aplicativos do Windows, né? Então, vídeo e som, suporte a DVD, edição de áudio, olha, bem completo mesmo, né? Para a época, compiladores, gerenciador de janelas. Ah, você conseguia gerar um CD do Cocar com os programas instalados. Na época era. A gente não tinha a internet que tem hoje, né? 200 mega, 300 mega, né? Então, muita gente usava discada. Então, quando você instalava um programa, você poderia gerar um CD com esses programas instalados para quando você precisasse instalar de novo, não precisar baixar da internet novamente, né? Então, era uma visão muito grande que ele tinha, né? De facilidade para trazer, né, essa facilidade de uso ao Linux na época. Mas aí ocorreram alguns problemas, o Morimoto não teve muito suporte na distro, ele teve que abandonar o projeto. E foi bem numa época também que estavam surgindo outras distribuições muito fáceis de usar, como o Ubuntu, né? O Linux Mint já estava surgindo também aí. Já estava surgindo essas distros que hoje trazem, né, essas facilidades de uso. Então o projeto acabou morrendo por esses motivos, né? Mas é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Painel de controle do Kurumin, que eu mostrei agora. Aí ele vinha com o BR Office na época, né? Be- Bem antigo mesmo. Suporte a Bluetooth ali. Bom, pessoal, é isso, né? Fica aí um vídeo demonstrando essa distribuição aqui clássica, né? Histórica aí, a que fez muita gente para começar a utilizar o Linux na época, né? Fica aqui o nosso agradecimento aí ao Carlos Eduardo Morimoto por esse trabalho aqui incrível. Então é isso aí, pessoal.